Olá a todos, sejam bem-vindos a essa série de aulas que vão ser ministradas à distância, né, para o curso de agronomia, e vão estar à disposição aí de vocês no YouTube para que vocês possam estar revisando todas as aulas que sejam dadas presencial ou à distância também. Então, meu nome é Ernesto, sou professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, né, e tenho atuado aí no curso de máquinas agrícolas. Tá? Então, nessa primeira série de aulas, então, nós vamos estar trabalhando aí 16 aulas, né, iniciando aí na parte de mecânicas e motores, desde uma introdução geral até a parte de uma eletrônica embarcada e pilotos automáticos do trator. Então, hoje a gente vai dar uma explanação geral, a importância desse setor, né, para agronomia, em setor de produção, de grãos, de hortaliças e tudo, que hoje, em algumas atividades, ela chega a ultrapassar 60% do custo de produção, né, é relacionado à mecanização. Ou seja, e qualquer percentual que você reduzir no custo das máquinas ou da mecanização, né, na verdade a gente vai estar reduzindo aí a produção ou reduzindo o custo da produção sua aí, né? Então, e esse custo, né, nós vamos estar verificando, ele é variável, né, em percentuais que sejam, a gente acredita, parece até inacreditável, vamos dizer assim, os valores extraordinários que acontecem de custo, onde nós temos máquinas, né, tratores, por exemplo, que duram 15 mil horas, e tratores que foram construídos para durarem aí 50 mil horas. E tudo isso é porque as pessoas não entendem como funciona a máquina, não dão a manutenção de acordo. Então, o objetivo desse curso é exatamente a gente entender como funciona a máquina, parte por parte, né? E frente a esse conhecimento, a gente poder fazer uma gestão um pouco melhor desses equipamentos, né? Então, dando introdução aí, né, dessa primeira parte, nós todas essas aulas aqui, então, elas, se vocês quiserem, já vão estar lá no nosso canal do YouTube. É só chegar, fazer a inscrição, elas já estão, vai ficar o tempo todo à disposição de vocês, ok? No final dessas aulas, a gente vai estar abrindo para o chat, a discutir o tópico, né, e elaborar algumas questões para vocês estarem resolvendo em casa. Bem, a gente tem que começar bem da parte, vamos dizer assim, antes nós não tínhamos máquinas, né? Então, na mecanização, nós temos que pensar um pequeno produtor, algumas situações, né, que acontecem. E, na verdade, no início, tudo era feito à mão. À medida que a coisa, nós tivemos que aumentar a produtividade, o homem vai criando as suas formas para melhorar as condições de trabalho. E uma das partes, né, na verdade, que iniciou, foi aí com a mecanização ou com a tração animal, né, para reduzir a força. O animal tem mais capacidade de tração do que o homem, e para estar arrastando alguns equipamentos aí. Na verdade, se a gente for pensar, até a própria roda não foi inventada há tanto tempo assim dentro da civilização. E aí a gente ainda encontra alguns locais, né, onde nós temos aí carroças sem roda, né? Então a pessoa não vai investir no arrasto e funciona. Mas se a gente pensar a quantidade de atração que a gente faz, mas é uma forma, né, de estar trabalhando aí a tração animal, né, uma emergência, se acaba fazendo alguma coisa, a criatividade atuar ali, né? Mas já vi coisas com isso aqui, por exemplo, locais de difícil acesso, tá retirando lenha, o pessoal trabalhando, né, com a tração animal aí. Mas a tração animal também, nós não vamos dar ênfase só mesmo hoje uma visão geral, mas nós vamos ter uma aula específica só sobre tração animal,
né, que ela é importante também, onde nós vamos estar verificando todas as tralhas necessárias, como que a gente trabalha os animais, inclusive a doma racional, vai ter uma aula específica sobre isso, que não tem como fazer tração animal se a gente não souber também adestrar esses animais de uma maneira, vamos dizer assim, mais humana hoje, né? Então, na verdade, quando a gente trabalha com tração animal, a gente tem que saber, pelo menos, né, que um animal desse ele não pode nunca trabalhar mais do que 2 horas, depois ele tem que ter o período, no mínimo mais 2 horas de descanso, para depois voltar à atividade, né? Mas a tração animal resolve uma série de problemas, né, de situações, inclusive aqui nós temos uma área com plantio direto, usando aqui uma semeadora, né? Algumas situações hoje mesmo nessas áreas de assentamento ou mais distante, né, para o pequeno produtor, onde tem um trator, ainda usa esses arados. Mas aqui mesmo, parece próximo ao nosso instituto, aqui nós temos algumas chácaras, alguns produtores que trabalham só nessa área, que ainda faz essa tração animal, fazendo aração. É claro que o desempenho de uma capacidade de trabalho é muito pequena, que a gente leva linha por linha, né, até fazer uma área um pouco maior. Mas às vezes ele quer fazer na sua chácara ali vamos supor ali um plantio de milho, ou fazer uma área para fazer uma capineira, né, mas que o trator, para deslocar de uma distância, vamos supor ali 10, 15 quilômetros para ele acaba não tendo muito interesse. Ou às vezes até vai para ele, mas num horário ou no tempo que já passou a época de plantio. Então ele acaba resolvendo a sua situação, né, às vezes nem tem dinheiro também para estar pagando a hora trator, ele resolve ali com o arado todos os anos e faz o seu plantio. Então tem as situações onde realmente a tração animal tem atuado, né, não só aqui na tração de equipamentos, mas na lida da fazenda, carroça e tudo, que a gente vai estar utilizando. Então, nesse primeiro caso, nós vimos aqui um exemplo de equinos, né, na parte de tração animal. Nós temos aqui um segundo caso, onde nós temos o bovino. É mais comum a gente ter o arado com bovino, eu até inverti só para a gente entender isso aqui, ficar mais didático. Em outros casos, nós temos aqui as carpideiras, que é para capinar, né? Então, algumas regiões no norte de Minas, regiões bastante isoladas, que não tem nem plantio próximo, onde o pessoal tem feito o plantio de feijão, como feijão semente, em áreas bastante isoladas, e dificilmente nessas áreas iria um trator. Então, eles têm utilizado a tração animal, né, e funcionam. Vários assentamentos que a gente tem passado também, o pessoal tem utilizado a tração animal. Então, no caso aqui, o bovino, né? Aqui só voltando, que a gente vai estar trabalhando, quando a gente ia amansar, antigamente era maltratando o animal e tudo, punha peso em excesso, batia, e hoje isso não funciona mais. Né? Mostrando um detalhe aqui da tralha, no caso aqui a canga com canzil e tudo. Outras situações, então, além do equino, do bovino, né, a gente também temos também os bubalinos. No caso, o equino e o bovino, áreas alagadas, você não pode entrar com esses animais, onde você fica o dia inteiro movimentando dentro da água. Então, normalmente você vai ter problema de casco com esses animais. E no caso dessas áreas, Pará principalmente, algumas áreas do sul, utiliza então os bubalinos, que é um animal de água. Então ele pode ficar trabalhando o dia inteiro dentro de água, né, que você não vai ter problema com casco. Então, cada situação você tem um animal mais adequado, né, e que vai funcionar. Nesse caso aqui, nós estamos com uma carroça. São animais que funcionam até bastante robustos. Aqui, né, na verdade, aqui os muares, né, utilizado também numa região de Pará, na região
produtora em áreas, né, da Mata Amazônica, onde você não pode derrubar, não pode tirar, desmatar. Então esses animais, para fazer a colheita, né, no caso aqui do açaí, essa fazenda aqui é uma fazenda que tem mais de 200 hectares aí só de açaí, e como está dentro da área da região de proteção, né, ele faz plantio também, mas tudo não entra, não faz estrada, e toda a colheita é feita com esses jumentos aqui, ou moares, vamos dizer assim. Tá? Então ele anda no meio da mata, a pessoa vai puxando e os outros vão só colhendo e colocando em cima. Ainda hoje no sul do Brasil e nos Estados Unidos, no México, existem algumas comunidades, são chamadas comunidades tradicionalistas, ligadas a algumas religiões, onde toda a propriedade tem que ser autossustentável. Na verdade, eles não utilizam máquina, não utilizaria, pelo menos era o princípio inicial. Então todo o plantio é feito com máquina, colheita, né? Então aqui é um exemplo disso aí, se não é uma coisa de muitos anos, mas que ainda acontece nessas regiões. Aqui numa outra região mais dos Estados Unidos, né, onde tem essas mesmas comunidades, então, dado a competitividade, até mesmo para essas comunidades, nós temos tecnologia bastante avançada, né, para a tração animal. Mas aqui, se a gente for analisar, tem motor. Então, é uma semeadora, né, de plantio direto, tá? Mas como forçaria muito o animal para funcionar esse equipamento e mais o arraste, eles colocam um motor. Né? Então, sai um pouquinho dessa tradicionalismo. Mas, dado as condições, como são um pessoal nos Estados Unidos um pouco mais consciente, eles sabem que um plantio direto eles vão ter produtividade muito maiores, né? Inclusive fazendo adubação, porque nós temos produtores nos Estados Unidos colhendo aí mais de 15 toneladas por hectare de milho. Então, já pensou se eles estivessem naquele sistema aí produzindo 3.000 quilos, como é que sobreviveria? Então, eles acabam trabalhando com essas tecnologias, adotando novas tecnologias. Ou seja, é possível você ter equipamento até para plantio direto com tração animal. Aqui coloquei mais como exemplo que a parte de máquinas agrícolas englobaria praticamente tudo aquilo que é feito na propriedade rural. Nós temos aí algumas rodas d'água, roda catavento, mas nós não vamos dedicar muito a isso. Nós já vamos entrar mais para a área, né, que normalmente chama mais atenção, é a área que emprega-se mais, né, mas não podemos deixar a área social também. Então, que são a parte dos tratores. Então, existe na área de trator uma história bastante interessante. Na verdade, os primeiros tratores, vamos dizer assim, surgiram, né, a nível comercial, né, próximo da Primeira Guerra Mundial. Mas existe 1800 foram inventados os primeiros motores a combustão externa. O que nós chamamos de motor de combustão externa? É aquilo onde tinha lenha, botava lenha, isso aqui era uma caldeira cheia de água, botava fogo aqui embaixo, esquentava a caldeira, essa caldeira, para não explodir, a gente tinha aqui alguns pistões que essa pressão empurrava os pistões e começavam a fazer girar. Nós tínhamos um pistão de um lado, um de outro, e através de engrenagem fazia funcionar. Esses primeiros tratores, né, os primeiros motores e tratores não funcionaram muito bem. Primeiro que a pessoa ficava aqui, muito quente, difícil. Veja, ela andava a pé, aqui nós tínhamos aqui a parte de tração, mas esses motores acabou sendo usado a nível de pesquisa. Não se pegou muito a nível comercial, que você criou uma linha de produção, não aconteceu na época, só os malucos da época
né? Mas o que sustentou exatamente a indústria é que esses motores, no caso, para utilização para o trem de ferro, né, em Londres, né, vieram os primeiros metrôs e que venderam desses motores em grande quantidade, sustentando, né, essa indústria que veio a crescer e logo em seguida criando os motores a combustão externa. Então, 1810 é a criação do motor, né, 1858 foi o primeiro trator, né, um pouquinho mais sofisticado, voltado para mesmo com atividade. Nós temos ele nos museus, né, esses tratores ainda. Vou estar passando até um videozinho bem rapidinho para a gente estar vendo. Eventualmente esses pessoal se encontram, né? No Brasil mesmo nós temos um museu desse que funciona, me parece que é em Orlândia, e a gente encontra essas máquinas todas lá para ser vista. Então, em 1889, né, Harrison Ford, né, e Ferguson, né, criaram, né, o primeiro trator, né, que já com a invenção do motor, né, a combustão, né, nesse período, aí eles já pensaram o primeiro trator, né, a combustão, no motor a combustão interna, né, e para utilizar. Só que esses caras realmente eram considerados os malucos da época, né? E isso, na verdade, tinha que acontecer um momento histórico para isso decolar, né? Então, quando veio a Primeira Guerra Mundial, né, que a coisa pegou fogo, né, vamos dizer assim, ou que desenvolveu a indústria. Quando nós pensamos em trator, que é coisa de homem, na verdade, todo o desenvolvimento do trator, ele veio, não foi para utilização pelo homem. É porque o homem foi para a guerra e precisava produzir, na verdade, alimento. Então, pensou a produção em série para que a mulher pudesse ter com maior condições de produzir mais alimento, né, e o homem ir para a guerra. E também aconteceu que muitos desses homens iam para a guerra, morriam, então precisaria que a mulher tocasse as fazendas, que é a atividade que mantinha na época. Ou seja, o desenvolvimento do trator realmente aconteceu não para o homem, mas sim para a mulher. Isso é que aconteceu em 1916, então, iniciou da Primeira Guerra Mundial, né, a produção em série de tratores, ou fábrica de tratores, exatamente para que atendesse essa demanda. E a partir de ali, os primeiros tratores que produziram só eram produzidos para equipamentos a rastro. Aqui são alguns exemplos deles aqui. Então aqui a gente tem um resumo dessa história, né, dos tratores, né, onde os primeiros tratores que foram feitos por Massey Harrison e Henry Ford, né, na verdade, então na verdade eles eram os tratores assim bastante que fazia o básico, né? Quando veio a Segunda Guerra Mundial, que a quantidade de homens já era menor do que as de mulheres, na Segunda Guerra Mundial realmente começou a faltar alimento. Aí sim verificaram que esses tratores não eram muito adequados para que a mulher pudesse estar trabalhando. Então, novamente, falou, olha, a mulher não tem capacidade de pegar um arado, tirar um equipamento. Então, foram pensados equipamentos que pudessem ligar a TDP, né? E também os 3 pontos, né, do hidráulico. Então, os equipamentos acoplados, né? Então, aí facilitou bastante aí a atividade para a mulher no campo. Da segunda vez, né? Então, o trator veio para atender, né, esse desenvolvimento, para atender essa demanda das mulheres, que atendesse à produção agrícola, né? A partir daí, né, de 1840, os tratores já vinham com hidráulico e todo, né? E no Brasil ainda não tínhamos produção nenhuma. Então, para se fazer essa produção aqui, começou a importar esses primeiros tratores da Ford, os primeiros tratores da Massey, né? E uma vez chegando aqui, e a atividade no sul do Brasil, principalmente, desenvolvendo, onde nós tínhamos terras mais férteis, começou a produção de
de grãos, né, para a produção de trigo, depois a produção de soja, né, e aí as primeiras fábricas começaram, né, dado essa demanda, a ser instalada nessas regiões aí. Tá? Então, nós começamos os primeiros tratores, inclusive para o sul do Brasil, já com os primeiros tratores para locais mais úmidos, trabalhando com tratores já de esteiras. Tá? E depois a gente chegando aos tratores atuais de esteiras, já um pouco mais moderno, que a gente vai estar trabalhando cada situação dessa aí. Que vou passar um videozinho, né, com essa evolução dos tratores, que é bastante curioso, né, com o funcionamento, né, na verdade uma guerra de competitividade até chegarmos aos tratores de hoje. O sistema de partida é um pouquinho complicado, né? É a corda, esse caso aqui. Não dava corda, soltava ele depois e ele parava de dar no carro. She goes that way. Ready? Parecia que nem ia funcionar. São aqui tratores que nem pneu ainda tinha, né? Era para andar só mesmo na terra. Já um pouquinho mais moderno, né? Já com pneu. Alguns tratores, os primeiros, aqui estão todos a diesel, mas alguns que vieram para o Brasil vieram a gasolina. Nós não tínhamos ainda combustível com facilidade. Mais próximo do que é a realidade, né, do trator. Vai dar certo. Ok. Então, mais para a gente ter uma ideia, né, de toda essa história, na verdade nós tivemos aqui nessa evolução, né, dos tratores aqui, os tratores que vieram para o Brasil, veja bem, em 1940 nós já tínhamos o trator com o hidráulico. A primeira, vamos supor, numa indústria mais nacional que foi criada, né, a Companhia Brasileira de Tratores, pensou em mudar
a capital do Brasil, levando ela para Brasília, imaginou o seguinte: a quantidade de rodovia até chegar a Brasília seria muito grande. E a dificuldade que era de comprar tratores, né, e também fazer a importação era muito grande. Então, e a manutenção desse trator quebrava, isso era difícil. Então, foi criada a primeira companhia brasileira de tratores, né, que é a CBT, que foi a indústria em São Carlos. E essa indústria, eles criaram ela sem os 3 pontos, sem o hidráulico, porque foi voltado mais para a construção civil ou a construção de rodovias. No entanto, terminando, essa companhia cresceu bastante, né, que as rodovias realmente tiveram serviço, e esses tratores também começaram a ser utilizados aí na agricultura. É claro que ele deveria ter modernizado, né, já que colocado nesse trator o 3º ponto para usar no arado. Como não tiveram, outras indústrias acabaram tomando conta disso aí. E à medida que nós tivemos essa evolução ou a mudança, né, da capital para Brasília, despertou-se um pouco mais aí a questão do cerrado, né, e da agricultura no cerrado. Então as outras indústrias também começaram a produção a aumentar, e a necessidade, né, de fazer calagem, adubação e produção foi incentivando várias outras indústrias aí, até a gente chegar aqui, isso que nós temos. Na última visita que nós fizemos no AgriShow, né, contamos lá um número de marcas, eu contei especificamente, mais de 15 marcas de tratores diferentes sendo comercializados. Ou seja, hoje nós temos só chineses, temos vários, nós temos indiano, holandês, russo, americano e mais os de multinacionais, mas que são produzidos aqui também, né? Então, é bastante grande essas indústrias, né, que movimentam a agricultura brasileira. Aqui nós temos um outro trator, né, no caso é um trator mais ligado à floresta, né, que o Brasil ainda não se despertou tanto para esse tipo de tratores e ainda estamos importando uma boa parte deles. Uma outra indústria que começou agora, né, a produzir alguns tratores, mas ainda não atendem a demanda interna, essas máquinas nessa área agrícola aí. Mas tem um número muito grande de marcas aí que são importadas, mas que acaba atendendo. Então, acaba importando, mas são máquinas que acabam encarecendo para o pessoal da área florestal, né? Porque a manutenção acaba ficando um pouco mais cara. Então, acredito que em pouco tempo toda essa indústria aí vai estar desenvolvendo no mercado nacional também. Então, várias máquinas aqui, uma outra, aí nós temos ela para corte, para transporte, né? Então, são indústrias que não são atendidas pelo nosso mercado. Temos a indústria aí também na classificação dos tratores, que inicialmente se pensava que era tratores mais industriais. No entanto, esses tratores hoje nas grandes propriedades agrícolas, né, é o trator que mais trabalha. Dificilmente você vai ter uma fazenda, você vai ter uma fazenda de porte maior que não tem uma máquina dessa, onde atende melhor estrada, fazer vala, curva de nível, terraplanagem, né, transporte de um esterco, transporte do calcário para abastecer os caminhões e tudo. E assim como outras máquinas também. Então é uma máquina que acaba tendo mil utilidade aí. Propriedades pequenas, é claro que é uma máquina que custa mais aí mais de 250 mil nova. É claro que você compra ela bem mais barata. Pequenas propriedades acaba só alugando para essas atividades aí. Pois vindo os tratores de esteira, que era voltado mais para despatamento, hoje está voltando cada vez mais para a área de preparo periódico de solo. Que um outro trator da Massaflex, a área mais inclinada, inclusive no sul de Minas, nós
deparamos com vários desses tratorzinhos aqui que funcionava, onde trator de pneu não andava, e esses tratores, né, praticamente desce e sobe com roçadeiras, eram tratores pequenos, mas eram tratores fantásticos, né? Até as máquinas mais modernas, colhedoras também, que a gente vai estar estudando um pouco mais, onde nós temos de pneu ou não. Então é mais uma visão geral que a gente quis fazer hoje, uma introdução aí à mecanização agrícola, uma ideia do que a gente vai estar estudando aí a partir de hoje. Ok? Então na próxima aula a gente já entra aí com a parte de classificação dos tratores, né? Um pouquinho mais específico então, para tratar